trabalharmos, fazermos jus a um momento que deveria ser presencial, né, mas dada a contingência da greve, lastimavelmente, não estamos fazendo jus ao ambiente, ocupando um ambiente que seria o laboratório, o Lente, no SERES, na UFRN. E aí, hoje nós vamos iniciar mais um momento de estudo nosso e convido as meninas para se fazerem presentes, que irão estar fazendo a mediação desse momento, né? E para o acolhimento, eu convido, Daiane fará a mediação, e para o acolhimento, eu convido Celeste, vai fazer? Tá, eu não. Anaísa Queiroz. Anaísa Queiroz. É contigo, Anaísa. Oi, boa tarde. Para o acolhimento, eu escolhi um poema de Cora Coralina, intitulado de Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Arrasou, Anaísa. Alguém quer fazer algum comentário? Maria Mela é quem gosta de comentar. Eu sempre iniciei, até na educação básica, quando eu atuava, e na educação infantil também, na EJA ainda mais, com textos poéticos, com textos filosóficos, porque não é fácil pensar, né? E não são todas as pessoas que sabem pensar. E aí, o ato de pensar, ele também é ensinado, né? Então, a poesia, ela nos favorece ampliarmos o nosso horizonte de simbólico, sobretudo, de sentido, para compreendermos a realidade. E é importante, embora a Anaísa não tenha contextualizado, né, quem foi Cora Coralina, mas Cora Coralina foi uma mulher praticamente analfabeta, e o pouco que sabia ler e escrever, ela traduziu em poesias maravilhosas e com muita profundidade. E hoje nós temos ela como uma poeta que toca realmente o nosso coração, né? Então, entender que a essência de tudo que nós fazemos, e aí parafraseando Paulo Freire, impregnar de sentido aquilo que nós fazemos, é que vai favorecer para que realmente a aprendizagem ela seja significativa, ela seja verdadeiramente alcançada. E é isso que eu desejo que todas vocês e Jeová que se fazem presentes aqui possam ser tocados e atravessados, né, pela epistemologia não somente freiriana, né, porque nós neste momento temos uma versatilidade enorme e é um movimento único, indescritível, que cabe somente a esse coletivo seleto, né, onde nós temos aqui, todas as pessoas estão vinculadas, inclusive Jeová Miguel. Jeová Miguel é coordenador adjunto de alguns projetos de pesquisa e de extensão, e as demais participantes são todas vinculadas a algum projeto, né? Então, é assim que a gente aprende, né, e apreende o conhecimento, e a pesquisa só se faz pesquisando, né? Então, gente,
dou as boas-vindas, agradeço a presença de vocês e vamos, porque hoje o dia promete, né, esse nosso encontro. Dai, passa a palavra para você, para que você possa conduzir este momento, querida. Obrigada, professora. A gente pensou juntas, né, eu e a Emanuele, mas a Emanuele está meio tímida hoje, mas ela vai estar aqui comigo em alguns momentos, me ajudando em algumas mediações. Mesmo ela dizendo que não quer mediar. A gente pensou, né, o estudo de hoje foi pensado através de uma demanda de nós, estudantes de Pedagogia e de História da UFRN Séries Caicó, né, aqui no grupo de estudos, mediante a escrita de produções textuais para eventos. Né, a gente está nessa ativa, né, nessa ação sob a orientação da professora Aparecida Melo, e vem nos surgindo muitas dúvidas quanto à metodologia. E aí, como a Emanuela apresentou aqui no início, é óbvio que a gente pode chegar diretamente para a professora e perguntar no privado dela do WhatsApp ou marcar um meet para conversar acerca. Só que a gente queria também fazer um momento, né, de uma metodologia em grupo, em coletivo, para a gente tentar elencar alguns pontos, interagir um pouco, mas eu acredito que aprender mesmo sobre metodologia é tentando mesmo, escrevendo na realidade mesmo, na dureza da ação. Eu acho que eu só aprendo fazendo, mas é muito bom esses momentos que a gente teve ano passado, se eu não me engano, em setembro, um estudo com a professora Aparecida, e hoje, né, eu estava pensando, e agora? O que eu vou fazer para iniciar o momento, né? Porque eu queria fazer uma apresentaçãozinha de slides bonita antes de começar uma dinâmicazinha que a gente organizou, eu e a Emanuele. Aí eu disse, agora? Aí eu encontrei uma riqueza que eu vou compartilhar com vocês. E assim, esse texto que eu vou compartilhar com vocês agora, nesse resuminho, ele é uma produção do nosso próprio grupo, né? Então, assim, a gente está hoje estudando metodologia e a gente pegar um resumo organizado através de um estudo nosso no passado, sobre a orientação da professora Aparecida, a apresentação da professora Aparecida, e escrito e organizado num documento pela estudante Emanuele Deise, isso significa muita coisa. Significa avanço, significa desenvolvimento, significa aprendizagem. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, quando eu estava fazendo uma escavação no nosso grupo de estudos e eu encontrei esse resumo. Eu estava querendo uma síntese para colocar em slides, para fazer uma apresentaçãozinha inicial sobre como seria a estrutura, né, da escrita de um trabalho acadêmico. E aí eu encontrei esse arquivo organizado por Emanuele Deise, com muita maestria. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu disse até a ela que ia fazer uma surpresa para ela hoje. A autora que nós estamos estudando é Emanuele Deise. Gosto muito dessas coisas, gente. Adoro dar valor a quem está perto de mim. Assim, eu acho que um dos erros que a gente comete na educação é porque, na vida também, mas eu vou citar a educação, que é o que eu mais convivo, né? É porque a gente sempre procura muito longe. Eu acho isso péssimo. Às vezes a gente tem tantas referências perto da gente, mas a gente vai procurar aquelas que estão mais longe da gente. Por exemplo, esse resumo que eu vou apresentar aqui para vocês, eu poderia ter encontrado ele em outro formato feito por outras pessoas, mas a gente está aqui pegando um organizado por nosso próprio coletivo, por um estudante do nosso próprio coletivo, mediante um momento em que a professora Aparecida nos proporcionou, ou seja, o que está aqui veio da professora Aparecida, certo? E aí eu não consigo aumentar a tela. Jeová, como é que faz, hein, para aumentar a tela desse arquivo? Que Jeová é quem sabe, eu não consigo não. Porque para vocês fica é 100%, tá vendo o pincelzinho? Tá vendo o pincel, arquivo, editar, ver, inserir embaixo de inserir. Uma setinha para baixo. A gente vai dizer, tem como cada um aumentar, viu? Descobri. Tipo, eu posso aumentar sozinho, eu posso aumentar o meu, sabe? Mas aí eu gosto de aumentar aqui na tela também. Deu certo, né? Ah, você quer ver grandão, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho?
Por mim, tranquilo. E aí, ano passado, a gente pediu à professora Aparecida para ela nos apresentar, e a Emanuele estava me pedindo esses dias para a gente fazer uma repetição, né? Daí vamos fazer um momento igual aquele que a Aparecida fez novamente. É bem mística as coisas quando eu encontrei isso, né? Aí a Aparecida nos apresentou, né, como é e como se faz uma pesquisa acadêmica, que foi o que a gente estava analisando para pensar a estrutura de um escrito, né? Porque quando a gente vai escrever um texto de resumo para um evento, a gente está realizando o quê? Uma pesquisa. É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque eu digo isso por mim. Quando eu escrevia resumo há um tempinho atrás, eu não entendia que se tratava de uma pesquisa. Então, assim, a gente chega na universidade muito leigo de algumas categorias. A gente acha que resumo é resumo. Resumo não é pesquisa. E realmente existe o resumo, onde você apenas pega um texto e tira alguns pontos dele, e existe o resumo, por exemplo, que a gente envia para um evento que se trata de uma pesquisa que tem um percurso a ser seguido, né? Uma minuta, algumas características. Aí, no estudo, né, a Aparecida sugeriu que a gente estudasse a obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos. A gente falou sobre a importância de estudar, né, de escolher uma leitura. Aí o livro trata sobre ler, escrever, refletir, interpretar, contextualizar uma situação ou argumento com o pensamento de algum autor. Que é isso aqui também está posto no ato da gente escrever um texto, né? Quando a gente vai escrever um texto, a gente faz essa leitura. Só se pode ter uma opinião formada através daquilo que se sabe, daquilo que já foi estudado preliminarmente, né? E aí eu me lembro muito da fala da professora Alessandra Pio, que não está mais na UFRN, que ela dizia: leiam, leiam, leiam. Vocês querem aprender a escrever? Leiam. E a Aparecida Amélia esses dias estava dizendo isso também. Porque realmente eu ficava sem entender, né? Mas realmente a gente só consegue escrever melhor quando a gente entende um pouco do que a gente está escrevendo, né? Inclusive a Emanuele Deis é muito perfeccionista e eu admiro muito isso nela. E ela diz: eu só consigo escrever alguma coisa quando eu leio bastante e eu domino aqui. Eu confesso que eu não sou assim. Eu não faço exatamente assim sempre, mas tudo bem, né? Aí tem a questão da investigação, onde a gente vai encontrar a situação limite, o problema, a pergunta, a curiosidade epistemológica, dividir o problema em partes para se ter uma dimensão. Então, quando a gente pensa em escrever um texto, essa situação limite é até onde eu vou escrever. O que eu vou escrever aqui? Por exemplo, eu quero escrever sobre a educação. Mas aí eu vou escrever o que sobre a educação? Vou escrever sobre a educação inclusiva, sobre a educação e direitos humanos, sobre cultura de paz, sobre cultura de paz a partir de qual ótica? A partir de uma vivência? A partir de qual pergunta? A partir de qual curiosidade? A partir de qual problema, né? Então, assim, são pontos que a gente vai expandindo o nosso olhar a partir de quando a gente vai escrevendo, né? É isso que Jeová falou também. Jeová falou um pouco sobre isso agora. É a gente tentando, a gente escrevendo, que a gente vai compreender o que é esse processo de escrita, né? Inclusive, eu estava até conversando isso com a Anaís esses dias, que a Anaís disse: eu quero muito aprender a escrever artigo. E eu disse para ela: é tentando que a gente consegue. Porque mesmo eu dizendo, por exemplo, a Aparecida chega para mim e faz uma síntese. Só que eu só vou entender essa síntese quando eu for na prática, né, e tentar. E aí significa que eu vou errar, que eu vou ficar com dúvida, que eu vou até espernear um pouquinho, que eu vou precisar pedir ajuda, né, e assim por diante, né? E eu gosto muito das falhas nesses momentos. Eu acho que elas é quem nos fortalecem. E aí, quando a gente pensa em resumo, né, por exemplo, o resumo de um artigo, né, aí a Emanuele colocou aqui essa frasezinha como síntese dessa reflexão que a gente estava fazendo no dia. Nessa parte, é necessário realizar um apanhado geral do trabalho, citando o objetivo geral, objetivos específicos, a pergunta geradora, a justificativa, a metodologia, a conclusão e a palavra-chave, né, as palavras-chave. Eu acho que todas as meninas que estão aqui sabem bem, porque a gente já está escrevendo bastante resumo, né? Inclusive as que estão no primeiro período,
já entraram, né, nessa onda com a gente. Então, esse resumo, ele tanto é o resumo menorzinho, que a gente encontra no artigo, que aí ele precede a introdução, né, e ele traz o esqueleto do trabalho de forma bem resumida, em poucas palavras, geralmente entre 150, 200, 250, vai depender das regras do periódico. E também se tratando até de um resumo expandido para enviar para um evento, né, que tem as mesmas categorias, só que o resumo expandido ele vai pedir que a gente converse um pouco mais com o texto, né? E aí que a gente adentre a categoria do texto maior, só que de uma forma bem sintetizada, né? Na introdução de um texto, a gente apresenta o objeto de investigação, a justificativa, inclusive isso aqui eu não uso, viu, gente? Essa justificativa eu não uso nos meus trabalhos. Às vezes eu percebo que faltou, mas aí eu escrevo tão na carreira que eu não, quase nunca coloco. Mas é importante, a justificativa. Por que eu estou pesquisando sobre esse tema? Isso dá uma força maior ao trabalho que está sendo escrito, porque volta lá àquela questão inicial. Eu escrevo bem sobre aquilo que eu conheço, né? Então, a justificativa do porquê eu estou pesquisando isso faz com que o meu trabalho ele tenha uma coerência maior, que aí foi uma palavra que a Jeová falou aqui no início, antes da gente iniciar a gravação, quando a gente estava dialogando, sobre a coerência do nosso escrito, né? A pergunta geradora, que ela orienta a investigação, o objetivo geral, né, que é o que eu quero discorrer nesse texto. E aí volta para um momento que a gente falou agorinha, aqui mais acima, né, sobre afunilar. Então, o objetivo geral, ele vai afunilar. Eu vou falar sobre cultura de paz a partir de uma experiência que eu vivenciei no estágio, onde eu organizei uma sequência didática. Então, o meu objetivo geral vai estar sobre essa medida, né? Se for uma revisão bibliográfica, né, claro que ele tem a revisão bibliográfica, mas se ele for apenas uma revisão bibliográfica, se ele for um texto só de análise de outros textos, né, uma pesquisa só de análise de outros textos, que é um pouco até difícil de fazer, né? Eu me lembro que meu professor falou sobre isso em metodologia, que ele disse que essa análise, quando a gente faz ela só acerca de outros textos, ela às vezes se torna um pouco massiva, um pouco cansativa e às vezes até um pouco mais complicada, porque como você não parte de uma ação prática, né, você vai ter que ter fazer um esforço hercúleo para você obter uma boa análise ali e um bom resultado, né, em um tempo que caiba no quantitativo de páginas e assim por diante, que atenda ao objetivo geral, né. Os objetivos específicos, que são os caminhos para você alcançar o objetivo geral. Então, nos objetivos específicos, você vai elencar o que você vai dialogar ao longo do texto para atender aquela sua ideia central. Apontar a metodologia, que é algo que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, né? E depois que a professora Aparecida quiser, pode falar um pouco sobre, né? Até a Emanuele Deis fez uma pergunta antes da gente iniciar a gravação, sobre que outros tipos de metodologia a gente pode estar utilizando. Porque a gente acaba se apegando, às vezes, a uma metodologia e vai aprofundando o nosso aprendizado naquela metodologia. E aí, depois, por exemplo, a análise de Bardan, que a gente usa bastante, e aí depois a gente fica um pouco perdido em mudar de metodologia nessa questão de análise do texto, ou análise da pesquisa, né? Eu também tenho essa dificuldade, estou tentando aprender outras metodologias de análise, né? E a metodologia ela é bem abrangente, porque tem outros aspectos da metodologia que eu ainda também não entendo. Apesar de já ter estudado, eu me sinto um pouco confusa quanto isso. Apontar o referencial teórico, né? Que são os autores que a gente vai estar baseando naquele texto. E aí isso é muito importante, viu? Porque esses dias eu estava escrevendo um resumo com uma colega e a gente fez a minuta, e aí na minuta a gente colocou: vamos nos basear na análise autor A e autor B. Quando eu fui ver o discorrer do texto, a gente acabou acrescentando uma outra pessoa, uma outra colega para escrever com a gente. E quando eu fui ver o discorrer do texto, a gente já tinha fugido dos autores que a gente tinha colocado na nossa minuta. E qual foi o problema? Que a gente não tinha mais tempo, devido a gente ter que enviar o trabalho, a gente não tinha mais tempo de retornar e mudar ou a minuta ou o texto. Então,
A questão da minuta, que é pensar os objetivos, pensar a metodologia de análise, pensar se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, pensar todos esses pormenores que guiam o texto, se ela não tiver coerência, esse texto, para o sistema acadêmico, ele se perde. Então, eu me lembrei bem agora dessa questão desse referencial teórico, porque lá, nesse exemplo que eu acabei de vivenciar, a gente colocou 2 autores como principais referenciais teóricos, que a gente terminou incluindo um terceiro, que ele não dialogava com a nossa minuta. Então, assim, isso é bem importante a gente pensar. Ah, mas eu vou colocar aqui meu aporte teórico Freire e Mello. Freire 96 e Mello 2016. Aí, quando eu estou escrevendo, eu coloco um outro autor para falar da mesma temática, que tudo bem, a gente pode citar outros autores, desde que os autores que a gente indicou na nossa referência principal também dialoguem. Então, isso é importante a gente entender o que é esse referencial teórico. E outro fator, que o referencial teórico precisa dialogar com o tema. Então, se eu estou falando sobre formação de professores, que eu procure um referencial teórico de alguém que já estudou sobre formação de professores, para que a gente consiga dar mais força, né, mais ênfase ao caráter escrito, né? Atenção, né? Aqui foi uma fala de Aparecida no dia que a gente fez o estudo, onde ela falou sobre ética da pesquisa, né? Que os sujeitos da pesquisa, aqueles que participaram, deveriam ter acesso ao resultado. Então, se a gente fizer uma pesquisa numa escola e a gente escrever um resumo sobre, a gente escrever um artigo sobre, é importante que a gente retorne lá, né? E mostre para eles o trabalho. Eu até diria mais. É importante que a gente fale antes para eles que estamos escrevendo o trabalho. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Geralmente, quando eu fiz o meu artigo de um estágio, eu conversei com a direção, eu conversei com a professora, eu conversei com os estudantes que participaram das aulas e disse, olha, eu vou transformar essa nossa semana de aula em um trabalho onde vai ser publicado. Vocês concordam? E aí todo mundo concordou. E aí eu conversei com eles sobre o que eu estaria tratando nesse trabalho, quais eram as categorias que iriam ser analisadas, porque eles são os sujeitos da pesquisa, então é importante que eles saibam de todo o percurso, na minha opinião, né? Isso também é ética. Gente, eu não estou vendo se vocês estão levantando a mão aí, viu? Porque eu estou aqui noutra tela. Então, se alguém quiser... Levantei. Pode falar, Aparecida. Então, Dai, só para endossar o que você acabou de mencionar, é importante salientar que todas as pesquisas que são feitas, né, que são realizadas, elas devem ter o TCL, né, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. E o TCL, ele é apresentado inicialmente aos sujeitos colaboradores, né? Normalmente, quando a pesquisa ela acontece em escolas, em espaços formativos, né? Em outros ambientes. Então, se os colaboradores da pesquisa são professores, gestores, pais de alunos, são os estudantes, quem quer que seja, né? Se for estudantes de menor, eles terão que pedir autorização aos pais para poder participar, né? E sem contar também o uso da imagem, nós também temos um TCL, onde deve fazer jus ao uso da imagem da pessoa, né? Então, toda e qualquer pesquisa, sobretudo o trabalho de conclusão de curso para a graduação, para o mestrado e para o doutorado, os projetos são, inclusive, vinculados ao comitê de ética da instituição. Então, previamente, todos os colaboradores eles são sabedores do que se trata a pesquisa, e a pesquisa só é realizada a partir do primeiro sim que eles dão, né? Uma outra questão importante, ainda de caráter ético da pesquisa, é você ter a humildade e a sensibilidade de voltar, né, num contexto onde, no locus da pesquisa, para dar a devolutiva, para apresentar os resultados, porque o que é que acontece muitas vezes no ambiente acadêmico? Um pesquisador faz a pesquisa, seja para concluir um texto, uma graduação, seja para concluir um mestrado ou um doutoramento, e
apresenta apenas tão somente para a banca e não dá devolutivo aos colaboradores da pesquisa. Então, os colaboradores da pesquisa, inclusive, acabam deixando de ser sujeitos da pesquisa e passam a ser objetos da pesquisa, né? Então, é esse caráter ético que, inclusive, nós temos a resolução própria da ética na pesquisa, que todo e qualquer pesquisador deve fazer jus. Jeová Miguel. Maria, duas coisas. Primeiro que tem um livro do Marcos Magnum, uma coisa nesse sentido, que é Pesquisa na Escola. É um livro de bolso e ele ensina como a gente fazer pesquisa na escola. Eu li esse livro na universidade, que indicou foi a professora Fátima Garcia. E lá ele faz analogia como um bolo. E ele não, pesquisa na escola. Pesquisa na escola. Eu tenho ele em casa, é porque eu estou em Santana. E ele ensina a fazer pesquisa na escola de uma forma prática, objetiva, didática e gostosa. E ele faz uma analogia lá que a fazer pesquisa é como fazer um bolo de aniversário. Maria, você já leu esse livro? Aí ele diz assim que não faz sentido a gente fazer um bolo de aniversário e comer sozinho. Para algumas pessoas até que faz sentido, né? Você está com aquela vontade de comer um bolo. Mas, assim, de fato, se é um bolo de aniversário, pela cultura que a gente está imerso, a ideia é que a gente partilhe as fatias de bolo com as outras pessoas. Então, ele faz essa analogia com a partilha do bolo para dizer que a gente precisa partilhar os resultados da nossa pesquisa, que é uma produção que a gente tem. Por isso que é importante a gente publicar, por isso que é importante a gente dar devolutiva sobre o que a gente está pesquisando. Às vezes a gente faz durante a graduação, e eu tenho um monte, eu estou separando que eu quero publicar, mas a gente publica em gavetas nossas pesquisas. Os professores pedem para produzir um artigo, um resumo expandido, um relatório, e a gente deixa isso, apresenta para a nossa turma e fica lá engavetado. Então, a ideia é que a gente saia dessa concepção de pesquisa como um produto de uma disciplina e a gente passe a, de fato, compreender uma pesquisa como produção de conhecimento, né? E, portanto, precisa ser publicizado. Esse é o primeiro ponto. Eu queria falar sobre 3. O segundo é que é de extrema importância que a gente passe as nossas pesquisas, principalmente envolvendo pessoas, humanos, pelo comitê de ética. Porém, aí, Maria, eu vejo assim, na minha época do mestrado, eu não consegui passar pelo comitê de ética porque é uma coisa burocrática e me parece que o comitê de ética ele é pensado para pesquisas na saúde e não na educação. Então, eu acho que já deveria ter um comitê de ética voltado para a pesquisa na educação, que não é da mesma forma que você pesquisa na saúde, né? O risco que tem de uma pesquisa na saúde não se compara ao risco que a gente tem na educação, embora tenhamos risco, eu não estou dizendo que não tem. Toda burocracia, sim, precisamos superar. O que eu estou colocando, Maria, é que é um comitê pensado para a saúde que toma as rédeas de uma pesquisa que é feita na educação. É essa a minha crítica. Não a parte burocrática. A parte burocrática é só porque é chato mesmo, mas ela é superável, a gente precisa superá-la. E o terceiro ponto é para a Dai. Dai, tem como você trazer a chamada da gente aí para a sua tela, para você ficar vendo a gente, viu? É só você colocar nessa câmerazinha, você está vendo perto do botão de compartilhar, tem uma câmerazinha, você pode trazer a chamada para cá, viu? Tem uma setinha para baixo, uma câmera, você pode estar trazendo a chamada para aí, você vê a gente. Aonde, menino? Ó, deixa eu dizer, tá vendo a sua fotinha lindíssima? Aí tem o botão compartilhar, aí tem uma câmera, tá vendo? Uma câmerazinha meia feia e uma setinha para baixo, lá em cima, no canto superior. A câmera com contorno preto e ela é branca. Cadê seu mouse? Mexendo seu mouse devagar? Eu não estou vendo seu mouse. Mas você está vendo uma câmerazinha? Você está dizendo na tela de apresentação?
Sim, do documento que você está. Pronto, mexe aí ele. Aí, tá vendo compartilhar lá em cima? Aí não, feche isso. Feche, cancele. Pode concluir. Tem uma câmerazinha mais para sua esquerda, tá vendo? Clica aí. Aí tem compartilhar, transferir a chamada para cá e você pode depois apresentar só isso aqui, mas transfira a chamada para cá, que aí você pode transferir a chamada mesmo assim. Pronto. Aí você vai ver que a gente aparece. Aí agora você vai lá naquele mesmo botão e vai compartilhar aquela tela específica. Você parou o compartilhamento, viu? Entendeu? A gente não está ouvindo você. Seu microfone está desligado. Eu fiz o que você pediu, aí o bicho, eu não sei o que aconteceu aqui não, viu? Não dá certo não, Jeová, do jeito que você disse. Saiu foi a minha chamada. Eu não É só pôr acredito, de não. volta e dar continuidade, gente. Voltou, ela voltou. Não deu certo, não, Dai? Não, saiu Depois foi da eu, chamada. depois eu te ensino, então, desculpe. Sim, as meninas perguntaram aqui no chat sobre objetivo específico, não foi porque eu não estava olhando. Sobre objetivo específico. Aí depois Maria responde, viu? Vou só terminar aqui essa apresentação rápida. Aí Maria responde. Sim, Emanuela, eu me lembro, né? Que assim, um colega do meu me disse que o fato da gente escrever nessa rapidez, por exemplo, a gente está ali participando de muitos eventos e a gente acaba. Não é uma pesquisa profunda, que nem a própria professora disse aqui, né? Quando a gente está participando desses vários eventos, a gente está fazendo algumas pesquisas rápidas, ou não sei, tem alguns que é em base de alguma ação, tem alguns que é em base de uma curiosidade que a gente está estudando. Eu acho tão válida quanto, mas algumas pessoas da universidade já criticaram, né? Que assim a gente acaba indo para muitos eventos e questionando a qualidade desses escritos, por não ter um tempo de maturação, sei lá, para você reler e ajustar. Mas isso eu acho que é de cada um, né? Por isso que a pesquisa de análise do discurso legítimo é a essência da escrita. Como assim, a parte eu não entendi, não. Veja só, uma coisa é você fazer uma pesquisa onde envolve pessoas. Outra coisa é você se debruçar sobre um conjunto de coisas ditas e escritas por outras pessoas que já estão organizadas, né, como nós comumente estamos fazendo, sobretudo nas participações dos pré-colóquios do evento do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, onde o autor principal é Paulo Freire. Então, quando nós procuramos entender as ordens ou as formações discursivas postas por Paulo Freire na época em que ele colocou e da forma como ele colocou, quando nós, a partir deste momento, fazemos uma análise, nós estamos inovando, né? Nós estamos reescrevendo, reeditando o que já foi dito por ele e dando visibilidade, né, a partir de uma nova ótica. Então, a análise do discurso, ela culmina com a organização da produção do conhecimento sem demandar maiores tempos cronológicos para a escrita, porque uma coisa é você fazer uma entrevista, transcrever a entrevista e depois analisar a entrevista. E esse processo, e aí, pelo o procedimento da análise da entrevista, nem sempre tudo que foi dito pelo colaborador nos será útil. Até porque, às vezes, a gente faz uma pergunta e a pessoa vem com uma resposta de uma outra natureza,
até ela vir chegar ao que realmente a gente perguntou, ela já tem aí devagado, né, muito. Então, é essa a essência da escrita científica, né? Então, a análise do discurso, ela legitima a essência da escrita, porque a gente já parte de algo que está pronto, de algo que já está posto. E aí, diante do que está posto, mediante a nossa curiosidade epistemológica, né, um exemplo, o que é a pesquisa-ação para Paulo Freire? Eu não sei, mas se eu for ler as obras de Paulo Freire, eu irei entender o que é a pesquisa-ação e como se faz uma pesquisa-ação, porque nos escritos de Paulo Freire, lá vai estar dito, lá vai estar exemplificado. E será em apenas uma obra? Não necessariamente. Né? Podemos ter exemplificações do que é uma pesquisa-ação, como se faz uma pesquisa-ação, em várias de suas obras. Então, eu posso escolher uma ou duas para me debruçar, e a partir do momento que eu fizer esse aprofundamento epistêmico, eu vou extrair, né, que na perspectiva Foucaultiana é o que nós chamamos de fazer a escavação dos fragmentos do texto, onde está posto sobre pesquisa-ação na ótica do educador Paulo Freire, e assim sucessivamente, né? Por isso que a pesquisa de análise de documento, análise de teoria, ela favorece para que a escrita seja mais qualificada, no sentido de não demandar tanto tempo quanto aquela que envolve outros sujeitos, outros territórios sobretudo, outros tempos, né? Porque, ora, eu vou fazer uma entrevista agora com Libânio, certo? Eu tenho acesso a Libânio de pronto? Não. Eu vou ter que ter todo o tempo de procura e saber a agenda do professor Libânio e marcar, e enfim, entende? Então, essa temporalidade, ela não deveria ser questionada, né? A qualidade da escrita, minha gente, ela não está na temporalidade. É importante nós atentarmos que a qualidade da escrita está na apropriação do conhecimento. E a apropriação do conhecimento se dá pela arte da leitura, pela arte do envolvimento do autor com o objeto, né? Essa relação de não indiferença. Ora, por que eu vou pesquisar sobre pesquisa-ação? Porque eu pratico pesquisa-ação. Eu tenho interesse, eu tenho paixão, eu me encanto, eu sou entusiasmada, deslumbrada com o movimento da pesquisa-ação, ao contrário de uma pesquisa empírica, ao contrário de uma pesquisa de experimento, ao contrário de uma pesquisa de laboratório, e assim sucessivamente. Pode continuar, Dai, por favor. Obrigada, professora. Eu acho, na minha opinião, que tudo é muito relativo e tudo é válido. Então, tem pessoas que preferem escrever com calma, passar 2 meses. Muitas pessoas já chegaram para mim, né, muitos colegas, e disseram, não, para mim, se eu não passar 2 meses escrevendo um artigo, ele não vai estar pronto para mim. Né? E algumas pessoas, alguns colegas que estudaram comigo diziam isso, né? E tudo bem, tudo bem. Então, assim, eu acho que cada pessoa tem sua forma de viver, sua forma de entender, de compreender, de interpretar, de ser, de fazer, de escolher. Então, tudo é válido. Se as estudantes orientandas de Maria Meli querem fazer um resumo por semana, então arrasem. Se querem fazer um artigo por semana, então façam, né? Mas se a gente não conseguir, aí a gente faz com 1 mês, com 2 meses. Mas o importante é a gente estar sempre buscando os nossos objetivos, né? Eu acho isso. E para mim é muito importante estar nesse movimento que o Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação me favorece,
justamente porque eu sinto a falta do aprender o que é esse escrever academicamente, né? Porque não é só escrever por escrever. Atender a normativa culta brasileira já não é uma coisa fácil para mim. Eu acho que não é só para mim, mas eu vou citar para mim, né? Por mim, vou falar por mim. E aí, aprender essa normativa no campo acadêmico, principalmente tentando desenvolver uma pesquisa mais elaborada, como Jeová falou, em um diálogo que a gente estava tendo aqui anterior ao momento de gravação, que quando a gente chega no mestrado, a gente vai amadurecer a visão de pesquisa. Então, para amadurecer essa visão de pesquisa no âmbito acadêmico, com suas regras e pormenores e tal, a gente precisa fazer, tentar articular. Então, para mim, isso é muito importante, esse tentar. Então, eu esgoto todas as minhas energias tentando escrever. Mas aí, eu não sou o tipo de pessoa que eu acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Então, eu tenho certeza que tem colegas meus que preferem estar fazendo outras coisas do que escrevendo, e tudo bem. Então, cada um com sua vida e com suas escolhas, né? Na fundamentação teórica, a parte do trabalho acadêmico, que apresenta os conceitos, as teorias, os autores e as fontes que embasam o estudo sobre o tema escolhido, de forma simples, né? A fundamentação deve ser realizada de forma analítica e coerente, para tanto, deve-se seguir as normas da ABNT e respeitar os direitos autorais das fontes utilizadas, fazendo as citações de modo adequado. Citação direta, citação indireta, citação de citação, como também as referências. A fundamentação teórica deve estar alinhada com o tema, o problema, os objetivos e a hipótese de pesquisa. E aí, assim, uma coisa que eu queria fazer menção é que quando a gente está aqui observando todos esses pontos, parece que são pontos que vão aparecer apenas em uma pesquisa imensa, por exemplo, em uma pesquisa de mestrado ou em uma pesquisa de TCC, e não somente naquele texto menor que eu escrevo para apresentar em um evento, mas tudo isso, de forma síntese, está em qualquer texto que a gente produza academicamente. Então, não é fácil compreender, eu acho que alguém levantou a mão, não é fácil compreender esses pormenores, a gente vai compreendendo aos poucos, né? Como alguém perguntou aqui no chat, né? E o objetivo específico é diferente do objetivo geral? Sim. Se o meu objetivo geral é escavar a categoria democracia na obra Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Esse é meu objetivo geral. Quais serão meus objetivos específicos? Como que eu vou discutir ao longo do texto para chegar nessa análise de que categorias eu escavei e o que eu obtive de resultado desse estudo. Então, os objetivos específicos, eles não são iguais ao objetivo geral, mas eles complementam, eles formam um caminho para a gente atender aquele objetivo geral ao longo de todo o percurso do texto. E é como eu disse, a gente vai entendendo, eu só estou aqui falando, mas eu não sei não, viu, gente? Estou na fase de aprender ainda. Então, só me atrevo a falar. Não sei, eu acho que eu nasci com a vontade de falar mesmo, mas só me atrevo. E aí tem todas essas questões, né? O tema, o problema, os objetivos, aí pronto, hipótese. Recentemente, eu estou decidida a começar a escrever com hipótese, porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei de escrever com hipótese. Mas eu estou, igual a Emanuele Deis, eu estou tentando mudar a minha metodologia de escrita, e aí eu vou começar a colocar hipótese agora nos meus textos. Então, assim, outra coisa, gente. Mas eu não sei o que é uma citação direta, eu não sei o que é uma citação indireta, eu não sei como colocar ela no texto, eu não entendo como se fazer uma referência. Pesquise. Você quer escrever um trabalho e você não está entendendo? Pesquise. A gente tem a mãe internet. A mãe internet, ela tem suas falhas, né? Claro. É claro que quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, a gente precisa procurar os melhores sites, porque não são todos os sites que são confiáveis, né? E aí a gente pode pedir dica a um colega, a um professor orientador, alguém que já está nesse mundo acadêmico, que já tem uma experiênciazinha, né? Mas é importante que a gente pesquise. Eu não sei, então pesquiso. Eu pesquiso. Eu não sei o que é, então eu vou lá e pesquiso. O que é, como fazer uma citação direta? Como fazer uma citação indireta? Como colocar uma citação longa no resumo expandido? Que aí esses dias eu e as meninas estávamos escrevendo e a gente estava nesse dilema.
A gente queria colocar umas citações imensas no texto e não dava. Então, a gente ficava, ai, que a gente quer fazer isso e não pode. Então, assim, pesquisar. Ah, mas o que é essas regras de ABNT? Pesquisa, joga no Google, normas de ABNT. Tudo o que a gente não entender, a gente pesquisa, a gente pergunta, a gente procura orientação. Então, escrita acadêmica é fazer, é o que o Paulo Freire já diz, né? A gente aprende na prática. Então, tudo isso aqui, quando a gente não entender, a gente vai tentando, vai buscando, ler outros artigos para a gente ver como eles estão escritos e a gente ir se espelhando. Eu mesma já fiz isso. Tipo, pegar um artigo de uma outra pessoa, colocar de um lado, em um Word, aí do outro lado colocar o meu Word. Aí eu vou, deixa eu ver. No meu trabalho tem isso, no meu trabalho tem isso, tem tradução. Eu fiz a metodologia, então eu vou analisando, vou comparando. Óbvio que não são perfeitos, né, os trabalhos, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos e sempre procurar um professor orientador, né, se possível, para nos ajudar com algumas dicas, principalmente nos ajustes finais. A metodologia, tipo de pesquisa, quantitativa, qualitativa, que é com números ou sem números, né? Claro que tem outras explicações mais aprofundadas acerca dessas duas categorias. Instrumento metodológico, né, que a Aparecida Melo estava dizendo para a gente, expandir o nosso nossos modos de pesquisa para compreender outras metodologias, buscando fazer pesquisa com questionário, com entrevista, com observações, para além da revisão bibliográfica, né? Análise de dados, que aí tem uma dimensão subjetiva do pesquisador, existem vários tipos de análise, e a gente pode estar pesquisando, né, em outros artigos, outros tipos de análise e tentando fazer. Local de pesquisa, sujeitos da pesquisa, perfil dos sujeitos, aí vai depender muito da pesquisa que a gente está fazendo. Análise de dados, organizar, interpretar e comunicar os dados coletados na investigação. A análise de dados deve estar alinhada com a fundamentação teórica e a metodologia da pesquisa, utilizar uma forma clara e objetiva. E aí essa análise de dados, ela geralmente aparece mais para o final do texto. Eu não gosto de separar. Então, geralmente, a minha análise, ela vai ali no final do desenvolvimento, eu crio um tópico, eu faço assim, eu tenho o meu estilo. Eu crio um terceiro tópico, geralmente eu escrevo meus artigos em 3 tópicos principais para o desenvolvimento. Então, eu crio meu terceiro tópico e eu já desenvolvo o meu terceiro objetivo junto com a análise de dados. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho mais legal, mas é o meu estilo. Então, a gente sempre está colocando um pouco do nosso estilo no ato de escrever, né? Mas muitos textos e até alguns periódicos exigem que tenha um tópico só com essa análise de dados. Eu acho isso desnecessário, mas existem essas regras. Então, para alguns periódicos que a gente vai escrever, tem que ter esse tópico separado. E aí a gente estava até dialogando agorinha, né, sobre alguns periódicos acabar atendendo a algumas categorias diferentes dos escritores, né? E eu tenho um exemplo bem claro, direto, que aconteceu comigo. Eu fui escrever um artigo para uma revista, inclusive uma revista A1, e aí eu peguei as regras da revista e eu queria fazer um diferencial no artigo. Eu comecei um pouco teimosa. Aí tem a introdução, né? Tem a introdução. E o que eu fiz? Eu disse, eu quero fazer um tópico inicial antes da introdução. E eu fiz. Aí enviei para a revista, né? A Aparecida Melo sempre cumpra as minhas ideias, né? Ela poderia ter reclamado que ela era minha orientadora, mas ela deixou. Aí eu enviei para a revista. E aí um dos avaliadores questionou. Mas por que esse tópico antes da introdução? E eu expliquei por quê. E foi aceito o artigo. E foi publicado na revista A1. Inclusive, foi utilizado como a conclusão do meu curso de pedagogia, por ser uma análise do grupo de estudos e pesquisa ao qual eu estava vinculado e desenvolvendo uma pesquisa de práticas pedagógicas decoloniais, junto com a professora Aparecida e alguns colegas. Então, assim, eu gosto um pouco de quebrar tabus, então, mas é perigoso, viu, gente? É perigoso porque existem as regras e a gente pode ter nosso trabalho reprovado, então não sigam aí esses conselhos. Conclusão. É a parte final do texto. Não se pode ter citação. A escrita desse tópico é autoral, e aí na conclusão é importante que não tenha referências de outros autores. Por exemplo, na minha conclusão, eu não citar Freire, eu não citar Melo, eu não citar Arroio,
Porque a conclusão é o tópico onde eu vou pegar uma síntese de tudo que eu coloquei no texto e dizer quais resultados eu cheguei. E aí, na conclusão, eu posso colocar, mas com minhas palavras, eu posso colocar também uma questão para um próximo trabalho, né? Eu posso colocar uma reflexão um pouco diferente do que foi posta no texto para finalizar. Então, assim, tem alguns toques especiais que a gente pode dar na conclusão, que eu até aprendi com a Aparecida uma vez que ela me ensinou brilhantemente, assim, uma forma de fazer a conclusão bem barrinha. E aí, as referências, né, que a gente procura sempre seguir as normas de ABNT ou do periódico. E aqui quem escreveu essa síntese, que foi a Manuele Deise, né, em 2023, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação em Paulo Freire e bolsista de iniciação científica, embasada nas orientações da professora Maria Aparecida Vieira de Mello, né, professora doutora. E aí eu vou abrir aqui para ver os comentários e vocês podem abrir os microfones e falar, fazer aí os seus comentários, tá bem, gente? Muito bem, Daí. Gostaria de fazer uma observação sobre a questão da hipótese, né? A hipótese, ela também pode ser plausível em qualquer tipo de escrita acadêmica, seja num resumo simples ou expandido, seja no artigo, né, num trabalho de TCC, numa dissertação, num mestrado. E o que é a hipótese? Inclusive, recentemente eu participei de um processo seletivo onde nós questionávamos qual que era o pressuposto, né, que também tem esse outro nome, tá, gente? A hipótese, é bonito falar bonito, né? Eu amo falar bonito, gente. Então, nós tínhamos, uma das avaliadoras fez a seguinte pergunta, né? Qual é o seu pressuposto nesta pesquisa? E o autor não soube responder no momento presente da entrevista, né? E aí a professora novamente retificou, usando a palavra hipótese, né? Qual é a sua hipótese? Né? Porque a hipótese, ela nada mais é do que uma possível resposta à sua pergunta, certo? É importante nós tomarmos distanciamento de duas coisas. A primeira, eu vou pesquisar o que eu não sei, certo? É importante ter consciência disso. Irei pesquisar o que eu não sei. Porém, a segunda é, o que eu não sei, eu tenho interesse em saber. Eu tenho a curiosidade, eu tenho a vontade, eu tenho a paixão, eu tenho um encantamento, deslumbramento para saber. Portanto, eu não sou ignorante completamente daquele não saber que eu ainda não sei, mas que de alguma forma esse saber suscita em mim saber o que eu quero saber sobre o sabido, que vai ser construído, que vai ser elaborado, né? Então, é importante que a gente parta sempre daquilo que nos encanta, daquilo que nos cativa, daquilo que nos estima, sabe? Daquilo que faz com que os nossos olhos virem uma tocha de fogo, né? Que se deslumbre. E aí é importante ter essa compreensão da hipótese que ela deve subsidiar toda e qualquer escrita científica, né? E a questão das regras, elas estão postas, as regras. Nós temos duas consequências, ou elas serem passadas despercebidas, ou elas serem barradas, né? Uma ou outra. E aí é importante não esquecer das normas da ABNT, né? Porque a Associação Nacional Brasileira de Normas, né, da escrita científica, elas estão cravadas na ABNT, né, na Associação Brasileira das Normas de Trabalho Científico, que todos nós precisamos nos ocupar para aprendermos a fazer as citações, porque plágio é crime.
né? Não falamos aqui ainda, mas o plágio é crime. E se eu falo algo que não é de minha autoria e que eu me espelho, né, ou que eu estou parafraseando de alguém, eu tenho que ser ética e honesta o suficiente para dizer, sendo citação direta, aí a gente faz o chamado, usa o marcador, conforme Freire, segundo Freire, para Freire, né? Abre aspas, não são as nossas palavras, é Freire que está falando, né? E quando eu parafraseio Paulo Freire, né, eu digo que a educação é uma das possibilidades transformadoras da humanidade. Ora, todos nós sabemos que essa frase tem aí algo de Freire, né? Então eu tenho que ser honesta e abrir parêntese e colocar Freire e o ano apenas, porque eu não estou usando a frase autêntica de Freire, né? Tipo, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Essa frase que eu já até aprendi, né, gente? Esta frase ela é tal qual como está posta por Paulo Freire, né? E os direitos autorais, os direitos da imagem também, né? Na pesquisa, a gente precisa pedir a autorização das imagens quando nós vamos fazer, sobretudo, a pesquisa-ação, onde ela suscita intervenções pedagógicas e a gente registra. Um exemplo, minha gente, os nossos estágios supervisionados. A gente pode registrar sem problema algum, contanto que a gente peça autorização, inclusive por escrito, tanto da professora quanto, sobretudo, das pessoas responsáveis pelas crianças, né? E outra, temos uma estratégia para borrar a imagem, um exemplo da face da criança, por ela ser menor, né? Então, você não precisa colocar a imagem da criança nítida, você pode também tirar fotos de costa, para que as imagens das pessoas não apareçam e que não possam ser identificadas, mas é um registro imagético que legitima a execução da pesquisa e que isso faz jus também ao princípio da ética na pesquisa. As minhas considerações são estas, quero parabenizar as meninas, né? Vocês fizeram reviver o que a gente viveu em 2023, quando nós tivemos a aula lá que enchia a lousa, né? Faz falta o quadro, mas foi muito bem explicado. E assim, gente, olhem, eu vou dizer um grande segredo para todos vocês. Escrever não há segredo. Não há mistério no ato da escrita. É só você escrever. É só você escrever, né? Então, se vai escrever um artigo para os periódicos, para eventos, é só seguir as normas, é só obedecer às normas e colocar lá o que se pede e como se pede, para que você possa ter o seu trabalho aceito e publicizado, seja nos anais dos eventos, que é muito importante. É tão prazeroso, sabe, gente, a gente ir para um evento e protagonizar um momento, ter um trabalho para apresentar aquele momento, é todo seu, é tão único, tão singular, e ao mesmo tempo é tão formativo que você sai altamente transformado dessa experiência, né? E quando você tem, né, Daiane, pedagoga, graduada, né, graduada em pedagogia, quando você tem um artigo A1, aí o que dizer, né, Daiane? A emoção e a sensação só Daiane sabe, porque ela, enquanto pedagoga, ainda fazia pedagogia, ela teve a aprovação do seu primeiro Qualis A1, né? E isso é muito louvável e muito significativo, e sinal que ela está aprendendo muito bem esse movimento, e claro que tem potência para ir muito mais além. É isso, gente. Aprendendo com a melhor, né?
Eu ainda acho, me desculpe, professora, eu sei que é errado dizer isso, mas eu ainda acho que foi um chute, mas tudo bem. Foi um chute, assim, que eu chutei, mas eu não sabia jogar, mas eu chutei pro gol e fiz o gol. Sabe aqueles momentos, assim, que a pessoa tem aquela boa sorte extra? Mas é isso, a gente vai desenvolvendo, né? Meninas, vocês fizeram, a Emanuele Deise escolheu, né? Porque, assim, todos aqueles... Emanuele, pode falar. Eu tenho só uma dúvida que vai parecer assim, que eu sou bem leiga, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer, né? Que eu sempre fiquei me perguntando, e eu nunca tive coragem de perguntar, mas é coisa simples. Eu sei que quando a gente submete, por exemplo, um resumo expandido para um evento, a gente não pode submeter esse mesmo resumo para outro evento. Não é legal que isso ocorra. Mas eu posso pegar esse resumo expandido e transformar ele em um artigo com, tipo, com as mesmas palavras que eu usei, com vários trechos que eu já escrevi, posso meio que reaproveitar ele? Pode sim, querida. Inclusive, você pode até pegar um trabalho seu que já foi aprovado, né, publicizado em algum lugar e colocar em outra revista, contanto que você avise que não é inédito, né? E na maioria das vezes os periódicos eles exigem que seja inédito, mas tem alguns periódicos que permitem que sejam publicizados em outros periódicos, sabe? E quando se trata de resumo simples ou resumo expandido, é a síntese do artigo que você vai desenvolver, né? Num resumo tanto simples quanto expandido, não dá para você fazer o aprofundamento necessário, e é claro que esses modelos, é, esses elementos de escritas, eles servem para que a gente nos estigue ao processo da escrita, fazendo o aprofundamento devido, e outra que a gente possa desenvolver a ideia por inteiro, né? E não sinteticamente, como acontece com os resumos expandidos e os resumos simples. Eles podem sim, Emanuele, e devem ser, né, estendidos, aprofundados, reorganizados, porque, minha gente, outra coisa, viu? Nenhum texto ele é original, ele é inédito. Um exemplo, se hoje eu escrevi, comecei a escrever e paro, amanhã, quando eu retomar, eu vou reler aquilo que estava escrito e vou fazer ajustes, e assim sucessivamente, né? Imagine quando a gente pega um trabalho que já foi produzido e que vem com ele com maior maturidade, com maior ocupação, sobretudo, Emanuele, quando você apresenta que o avaliador faz as ponderações, faz as considerações, te fazem perguntas sobre, isso já amplia o seu horizonte simbólico de sentido para que você possa voltar ao texto e fazer o aprofundamento necessário. Sim, compreendi. No caso, eu posso usar o mesmo título, posso usar os mesmos objetivos, sendo que em forma de artigo. Ou é bom Exato. reformular? É bom reformular algumas coisas para não ficar ao todo idêntico. Sempre tem ajustes, viu? Mas pode sim pegar um resumo expandido e transformar em artigo. Até porque o artigo vai suscitar maiores esclarecimentos, maiores aprofundamentos. Então, é importante. Eu só queria comentar em relação ao que a Manuela disse, né? Que ela botou assim, ela perguntou assim, exatamente igual, né? Eu acho que é como a Aparecida falou, a gente tem que ter cuidado com esses ajustes, né? E, por exemplo, que nem Joseane disse aqui no chat, né? Joseane disse que pega os artigos dela, os textos dela e organiza outros em base deles. Eu faço exatamente isso, né? Eu já teve um texto meu que eu já transformei em 3 artigos, o mesmo texto. Então, assim, claro que a gente vai reformulando, reformulando a minuta, aí acrescenta outros autores, aí ele caminha para um outro percurso de pesquisa, um outro percurso de análise, né? Como a professora Aparecida falou. Então, por isso que eu até citei anteriormente, que eu não faço essa pesquisa demorada. Geralmente eu pego algo que eu já
eu já tinha pesquisado e aprofundo, modifico, coloco outra categoria. Uma vez para um evento que eu e a Aparecida fomos fazer na Paraíba, a gente escreveu um artigo sobre direitos humanos, pesquisando as emendas dos componentes curriculares que trabalhavam na categoria de direitos humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, eu quis fazer um teste, porque eu sou bem danadinha, eu quis fazer um teste se eu conseguiria escrever um outro artigo em pouco tempo e esse artigo seria aceito no evento. Eu só queria saber se esse artigo seria aceito no evento. E a qualidade desse segundo artigo não era a mesma do primeiro, certo? Não era, ele não tinha a mesma qualidade. Então, eu escrevi ele muito rapidamente. Eu peguei como base um pouco do que a gente estudou no primeiro artigo, só que eu acrescentei o quê? Paulo Freire. E aí eu fiz uma análise junto com a professora Aparecida de como os direitos humanos apareciam na obra de Paulo Freire. Então, eu peguei a análise que a gente tinha feito sobre direitos humanos com as emendas curriculares do curso de pedagogia e transformei em uma análise à base das obras de Paulo Freire. E aí a gente saiu com esses 2 artigos, escritos por mim e ela, fora outro artigo que ela escreveu sozinha e que ela escreveu com outra professora, né? A professora Aparecida Cruz. Então, assim, é muito bom. Existe até um curso, eu vou até dar esse spoiler aqui, existe até um curso, gente, pago, que eu fui convidada para participar desse curso. Só que eu não estava querendo gastar dinheiro, não gosto de gastar dinheiro à toa, não. E esse curso era sobre como você escrever em base de algo que já está escrito, facilitando a sua vida no meio da correria, né? Porque muitos professores dizem, eu não tenho tempo para escrever. Justamente porque a vida é muito corrida. Então, tem certas técnicas que quando a gente aprende, elas facilitam um pouco a nossa vida. Então, é muito bom. E uma fala da professora Joyce Danila, que casa com o que a Aparecida Mello sempre fala para a gente, Joyce Danila disse assim, tudo o que a gente escreve é em base de algo que a gente já escreveu. Angela Nashville também já fez essa fala na graduação. Vocês acham, aí ela disse assim, vocês acham que os vários textos e projetos que os professores desaguam na universidade são sempre partindo do nada? Ou eles partem de estudos que já vêm sendo realizados, de escritos que já estão postos e só são reorganizados, né? Então, quando eu peguei essa sacada, né, eu peguei a Aparecida Mello, só pego as potências, né? Eu aprendi com a Aparecida Mello, Joyce Danila, Angela Nashville, porque a Angela Nashville, ela tem uma pesquisa lindíssima, que eu era louca para pesquisar com ela, mas acabei mudando de área. Então, assim, quando eu aprendi com essas 3 mulheres, eu peguei a sacada e disse, agora ninguém me segura, não, viu? Eu posso não escrever bem, mas parar eu não paro nunca mais. Sim, aí seguindo adiante, Emanuele Desse, gente, foi quem escolheu os 3 textos que foram disponibilizados no grupo. Não fui eu, viu? Foi ela. É porque ela é muito modesta, gosta de ficar ali por trás dos panos. Mas foi ela que escolheu os 3 textos que enviou lá no grupo, sobre metodologia e um sobre mídia e direitos humanos. E aí ela disse que nesse texto, mídia e direitos humanos, né, tem uma minuta muito bem desenhada. E aí a gente pediu para quem tivesse interesse fazer o exercício de ler o texto, quem conseguiu, e separar a minuta do texto. Alguém conseguiu que gostaria de apresentar o que encontrou no texto, a minuta que encontrou no texto? Alguém gostaria de falar sobre? Celeste, cadê você? Que eu sei que você fez. Você disse que fez uma tabela. Eu queria só ver essa tabela do Noroeste. Então que eu não fiz a tabela, infelizmente. Fiquei só na leitura e nos grifos. Pode falar, Gomé. Porque assim, né? Seria interessante se vocês tivessem lido, porque mediante o que vocês tivessem identificado, aí a gente conseguia estabelecer um diálogo melhor, né? Mas eu acho que quase ninguém conseguiu ler. Emanuele, você poderia dizer para a gente qual foi a minuta que você encontrou? Você poderia explicitar para a gente, por gentileza? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela, que eu fiz alguns grifos
e a gente vai observando, né, identificando algumas coisas e vai tecendo comentários. Pois enquanto a Manuel vai Gente, compartilhar a uma tela. coisa, um minutinho, Daiane, por favor. Gente, ó, uma coisa é certa. Boa parte do que está posto, do que foi supracitado por Daiane, contém num artigo, certo? Então, é importante que a gente se implique nesse movimento, e o grande diferencial é o modus operandi, né, Emanuele, que os autores se ocuparam em fazer, certo? Inclusive, gente, usando as redes sociais, certo? Então, as redes sociais que consubstanciam aí o nosso cotidiano ordinário, ele pode servir também para analisar, né? E quem sabe se o próximo trabalho não será sobre a rede social do GPIF, né? O modus operandi como o GPIF vem ocupando a rede social e se ocupando desse movimento também, e aí é importante. Emanuela, eu passo a palavra para você, querida. Pois bem, né? Nesse artigo, que ele é intitulado Mídias e Educação em Direitos Humanos, Novos Tempos, Novos Desafios, eu escolhi ele porque ele traz muitas partes bem delimitadinhas, né? O resumo, principalmente, que todo o artigo, né, vai ter. E a minha expectativa era que vocês tivessem lido, né, fizessem grifos dessas partes aqui que estão bem delimitadas, para que a gente fizesse esse exercício na prática. Bom, aí aqui o texto, o artigo, ele faz umas palavras iniciais, né, um preâmbulo. E nesse preâmbulo, né, nessa introdução, aliás, ele destaca o objetivo geral. Ó, vocês podem ver que está aqui de verde, ó. Está bem delimitado. O objetivo deste artigo é apresentar e analisar notícias que circulam online sobre o tema direitos humanos, destacando a relação entre a educação e direitos humanos e as mídias. Aí eles dizem, né, aqui em uma frasezinha mais curta, o procedimento metodológico, mas claramente, logo em seguida, como vocês estão vendo, ele vai ampliar essa metodologia, né? Mas aqui nessa frasezinha curta ele diz: para isso, acompanhamos a movimentação de postagens com essa temática por 49 dias, em 4 plataformas digitais escolhidas principalmente pelo fato do acesso a essas notícias serem de modo online. Então, vocês conseguem perceber, né, o que Daiane falou da escrita acadêmica. Aqui, resumo, introdução. Na introdução, né, tem as palavras iniciais que vão ali contextualizar a parte inicial da sua pesquisa, que você vai entrando de mansinho, até você, ó, citar o objetivo. Os objetivos específicos, creio eu que eles estão aqui subentendidos já nos objetivos gerais, a Aparecida pode me corrigir. E aqui nessa parte final, ele vai explicar como o texto está organizado, né? E logo em seguida, ele cita uma parte muito importante que a Aparecida chamou a atenção em mim algumas vezes, Daiane também, que é sobre citar o aporte teórico e, entre parênteses, colocar os anos, né, dos respectivos textos que foram usados. Então, sobre isso, vocês conseguem fazer uma relação com o que Daiane apresentou, não é? Tá bem nítido. Bom, aí aqui na metodologia, o que eu gostei bastante é porque ele usa a análise de Bardan, né? Análise de conteúdo. Então, como eu já falei, né, como vocês devem ter visto numa lida mais rapidinha, os autores, eles exploraram postagens relacionadas aos direitos humanos durante 49 dias. E nesses jornais digitais, o Dia, Brasil de Fato, Folha de São Paulo e a revista Veja. E é muito interessante, porque quando a gente abre esses jornais, a gente realmente vai procurar coisas voltadas para os direitos humanos
e quase não acha, né? Mas o que é que os autores conseguiram concluir? Que em um desses jornais era mais abrangente a abordagem sobre os direitos humanos, inclusive, principalmente sobre a questão indígena. Deixa eu abrir aqui. Bom, como eu disse, né? Aqui está a metodologia. Se vocês tivessem como abrir depois, vocês lerem, ia ser muito rico para vocês, porque eu não eu acho que não fiz sim, fiz um artigo com análise de conteúdo de Bardão para o Incult. Eu trabalhei com entrevista, né? E fui fazendo categorias. E aqui, mas eu aprendi algumas coisas da análise de Bardão lendo esse artigo. Então, aqui ele divide em duas partes, né? O procedimento de coleta de dados, o procedimento de análise de dados. E aqui, nesse mapa, ele faz o seguinte: os quadros maiores, nesses quadros tem os nomes das revistas, né? Cada quadrinho corresponde a uma revista, um jornal, aliás, e conforme o quadro ele está maior, é porque há mais notícias, mais reportagens voltadas para os direitos humanos. Então, esse jornal aqui, Brasil de Fato, ele é um que mais aborda sobre os direitos humanos. E isso vai aparecer nas considerações finais, né? Enquanto outros jornais, como o Dia, ele aborda mais pouco, né? Aborda em menor proporção a questão dos direitos humanos. Aí, o que é que tem mais aqui, né? Ele vai fazer toda essa análise de dados, aí ele traz uns mapas bem diferentes, né? Esse mapa aqui, achei ele bem interessante. Então, conforme a gente vai abrindo outros artigos de outros autores, né? A gente vai aprendendo coisas novas, né? Se vocês tivessem lido, gente, seria muito mais fácil dialogar do que dialogar sozinha. Dialogar sozinha é mais difícil. Bom, e aqui ele já vem para o desenvolvimento, né? Já vem com aporte teórico. Aí ele traz um primeiro conjunto de notícias, falando sobre os direitos dos povos indígenas, direitos da igualdade. Aí ele faz toda a contextualização. Depois ele vem com o segundo conjunto de notícias, questões de gênero e os direitos da liberdade. E faz também uma terceira parte, né? Educação em direitos humanos, uma educação também para as mídias. Manu? Oi? Querida, antes de você adentrar nas considerações finais, eu gostaria que você voltasse aí para a metodologia, para que a gente pudesse fazer um aprofundamento, né? Gente, vejam só, a análise de conteúdo, que é muito usada comumente, usando aí a autora Bardin, ela favorece para que você apresente os dados de forma a categorizar, codificando os achados, né? Decodificando os achados. E aí vejam que os autores pegaram 4 fontes. Quais foram as 4 fontes? Leva lá, Manu, por gentileza, o quadro das cores. Exato. Vejam que aí o Brasil de Fato é o jornal que está maior e que ele aborda mais notícias sobre direitos humanos, que é a categoria maior, certo? A categoria macro, direitos humanos, certo? E aí nós temos Folha de São Paulo, Veja e o Dia, que são outras mídias que trabalham com a categoria com as notícias sobre direitos humanos em menor proporção, certo? Em menor proporção. Visualmente, né, imageticamente, a gente consegue visualizar, imageticamente, a gente consegue visualizar os dados, certo? Não necessariamente por números, mas os autores se ocupam em quantificar também a quantidade de notícias que em cada jornal
apresenta sobre os direitos humanos de forma ampla e o que dos direitos humanos vem sendo posto. Inclusive, os autores, eles nos dão a resposta num resumo. Volta lá, Emanuele, para o resumo, por gentileza. Veja só, os resumos, eles estão organizados em 12 temáticas, estão agrupados em 2 eixos. Quais são eles? Igualdade e diferença, certo? Então, dentro dessas 4 mídias, dessas 4 fontes analisadas sobre direitos humanos, eles elegeram 12 temáticas e agruparam em 2 eixos: igualdade e diferença. Vamos lá para a metodologia, por gentileza, Emanuele. Pronto, e aí ele diz, ele delineia como que ele fez o procedimento da coleta de dados, e aí tem uma palavrinha caríssima, que é a delimitação, certo? E como é que eles fizeram essa delimitação? Eles seguiram um roteiro para que eles não pudessem perder de vista o tema maior. Qual é o tema maior? Direitos humanos, certo? Agora, o que dos direitos humanos irá aparecer nas fontes que foram analisadas, certo? E aí o procedimento de análise é onde a gente entra enquanto autor, produtor de conhecimento, para que a gente se ponha num lugar, né, fazendo a análise interpretativa a partir da nossa ótica. As fontes estão aqui, elas nos trazem informações assim, assim, assim. O que fazer com essas informações? Analisá-las a partir da nossa ótica, a partir da nossa visão e do nosso posicionamento subjetivo, onde nós também fazemos, anunciamos, né? Anunciamos outros autores que vêm endossar a nossa reflexão epistemológica em torno dos achados. Não esqueçamos que foram 12 temas que os autores se debruçaram e eles organizaram os 12 temas em 2 eixos: igualdade e diferença. Agora, é claro, como bem reforçou a Emanuele, é imprescindível que todos façam a leitura desse material, uma leitura penetrante, para que você possa realmente identificar e absorver o que está sendo posto, né? Porque uma leitura aligeirada ou uma leitura inteligente não nos favorece essa compreensão, certo? Mas aqui nós temos um novo modo, né, um novo modo de apresentar os resultados à luz de Bardan, que inclusive nas orientações que eu dou, muitas vezes eu peço tabelas, né, Daiane? Eu peço organize os achados em tabelas, para que a gente possa visualizar, né? E aí, para além das tabelas, como esse quadro ilustrativo, pode descer um pouco, Emanuele, por gentileza. Aqui está o quadro das fontes, né, e os achados. Achei super inteligente e criativa a forma como eles ilustraram, e realmente, imageticamente, dá para a gente visualizar que as fontes, né, eles abordam direitos humanos, mas a maior proporção é o Brasil de fato. Pode baixar, Manu, por gentileza. E aí, gente, eles começam a fazer. Um minutinho, Emanuele. Imageticamente, eles colocaram lá, né? Após esse compilato imagético, eles foram fazer a descrição analítica dos achados. Por isso que essa pesquisa ela não é quantitativa. Atenção, usar números não significa que você está usando a metodologia quantitativa. Os autores
fizeram o compilato, né? Inclusive, eles trazem os dados, como nesse exemplo aí, ó, num total foram 112 notícias codificadas durante 7 semanas de pesquisa sobre o tema, né? E aí eles vão explicando os pormenores dessas 112 notícias, como elas foram analisadas, e vai fazendo o aprofundamento. E como é que eles fazem o aprofundamento? Inclusive trazendo citações de autores, porque aí eles dizem o seguinte, ó, o estudo realizado em nossa pesquisa apresenta similaridade com o trabalho de Fishman e Salles, ou seja, esses dois autores também fizeram um trabalho tal qual, igual a esse. Não igual, entendam, tá, gente? Mas orquestrado na mesma estrutura. Entendam, certo? Pois não, Emanuele? Inclusive, a Aparecida já nos dá uma ideia, né, de pegar, tipo, trabalhos e fazer coisas similares, mas pesquisando na nossa cidade, né, em outros espaços, e a gente citar, né, similarmente como fulano, cicrano, já é uma ideia, né? Perfeitamente, querida. E aí veja que eles, a partir do momento que eles encontraram essas notícias, eles trazem a hipótese, né? Qual que foi a primeira hipótese que eles trouxeram para cá? E aí eles dizem, nossa primeira hipótese para esse dado se direcionou ao bloqueio a não assinantes, certo? Ou seja, por que que só no Brasil, de fato, tem mais notícias sobre direitos humanos, e nas outras plataformas não. E aí eles deduzem que é por causa do bloqueio dos não assinantes, né? E aí eles vão explicando, eles vão descrevendo e explicando. É uma conversa, minha gente, inclusive um tanto quanto similar, quando você precisa fazer a descrição de alguém. Um exemplo, descreva aí Maria Aparecida, né? E a outra pessoa terá que desenhar Maria Aparecida descrita por você. Então, você precisa descrever os pormenores para que o desenho se aproxime o máximo de quem é realmente a Maria Aparecida, né? Indo abaixo, Emanuele, por gentileza. E aí nós temos esse outro quadro, certo? Onde esse outro quadro, Dai, pois não? Só uma perguntinha, que foi o que a senhora falou antes. Eu não entendi. Quer dizer que ter número não significa que ela é quantitativa? Não, Dai, porque aqui ele só está dizendo que foram 112 notícias sobre. E isso não é de natureza quantitativa. Quantitativa é quando se é ilustrado e resultados por números, através de gráficos, certo? Então, quando é por gráficos, você perde a essência subjetiva. E aí, é claro que aqui no aprofundamento da análise dos dados, ele vai trazer fragmentos das notícias sobre direitos humanos, inclusive encaixando-as naqueles dois grupos, de igualdade e de diferenças. Pois não, Jeová? Só para complementar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. E assim, lembrando que a questão de ser quantitativa ou qualitativa é a abordagem. Então, é como que vocês, na verdade, é como que o pesquisador vai analisar esses dados. O que é mais importante? É os números, isso é predominante, é o que o Maria está dizendo. Ou você vai fazer uma análise onde os números eles estão lá, mas você não está preocupado com o número, você está preocupado com aspectos mais do que de subjetividade que está por trás de lá. E aí existe a outra abordagem também, que é quanti-qualitativa. São essas três. É como você vai abordar a análise dos dados. Viu, Dai? Pronto, gente. Aí nós temos aqui, ó, outra ilustração, né, super interessante, através de um mapa mental, certo?
e esse mapa mental ele está focado, sobretudo, nas 4 fontes, né, que é o Brasil de Fato, Folha de São Paulo, Veja e o Dia. E aí ele traz a rede de notícias, né? A rede de notícias nesses jornais e nos mostra de um outro formato, a partir de uma outra ilustração. E o mais belo de tudo isso, gente, aí neste mapa, atentem que nesta imagem, né, neste mapa mental, nós vamos ter aí a legenda que diz respeito às temáticas que foram encontradas, né? As 12 temáticas que foram encontradas, que é onde os autores se debruçam para que possa fazer a análise dos dados a partir do aprofundamento teórico que faz jus ao processo, né? Lembrando que foi igualdade e diferença, né? Então, eles colocaram a legenda e apenas colocaram as iniciais, certo? Para que a gente possa encontrar os achados das temáticas. Quais são? Deixa eu ser mais nítida, né? Um exemplo. Folha de São Paulo, o Dia, Veja e Brasil de Fato, certo? Essas 4 fontes. Quais destas 4 fontes abordaram aí a temática sobre a segurança? Se nós formos olhar, nós veremos onde é que a segurança está posta nos jornais, né? A gente vai ver essa similaridade, tá entendendo? Essa similaridade é o que diz respeito à repetição e não à abordagem, porque cada jornal pode abordar sobre a segurança de um modo distinto, mas a categoria decodificada é a segurança. E assim, as 12 temáticas, elas foram aprofundadas epistemologicamente. Muito obrigada, Emanu. Pode descer, querida, por gentileza. Vejam aí a legenda, né, das 12 categorias que foram trabalhadas, encontradas, e agora é importante mencionar, vejam aí, que a imagem é de autoria própria, foram os autores que fizeram a imagem, né? Então, a fonte é a autoria própria. Se eu faço um desenho, inclusive, gente, eu tenho um artigo que eu também usei em mapas mentais, não dessa natureza, né? Mas que eu criei, que trabalha sobre a questão da arqueologia do saber, certo? E aí, aqui é o momento do deleite, né? Da análise dos dados. O que é essa análise dos dados? Volto a dizer, é o aprofundamento epistemológico do desdobramento do tema. E aqui os autores vão se ocupar em falar sobre segurança, sobre diversidade, sobre memória, história, sobre infância e adolescência, sobre educação, acesso à terra, meio ambiente, saúde, diversidade, segurança, diversidade, acesso à terra, diversidade do meio ambiente, diversidade da educação. Então, os autores, no processo da análise dos dados, ele já codificou as categorias, e a partir do momento que ele elege as categorias, as que foram encontradas nas fontes analisadas, ele vai fazer a decodificação delas, fazendo o aprofundamento epistemológico sobre os desdobramentos enunciativos destas categorias, que é onde ele começa explicando, né, sobre a questão. Inclusive, os autores dizem o seguinte: com base na compreensão da importância dessas 2 noções para o discurso dos direitos humanos, agrupamos o material encontrado concentrando as reportagens em 2 grandes eixos, né? Notícias que se relacionam aos direitos sociais ou coletivos, e, portanto, refere-se aos direitos da igualdade, e notícias que se relacionam aos direitos individuais e, portanto, referem-se aos direitos da liberdade. E aí eles, né,
adentram, eles fazem um adentramento do aprofundamento epistemológico, e aí é um deleite vocês realizarem a leitura, porque realmente esse texto, e Emanuel está de parabéns pela escolha, ele é muito pertinente, muito elucidativo, né, do modo de trabalhar a análise de conteúdo de Bardin por meio das ilustrações, né? Eu não vou negar que eu espero que os próximos trabalhos que vocês possam estar realizando se ocupem de operacionalizar com essa arte imagética, descritiva e, sobretudo, analítica. Pode baixar, Emanuele, por gentileza? Essa parte toda que vai... agora vem o primeiro conjunto de notícias, direito dos povos indígenas, direito da igualdade. E aqui, os autores, eles decodificaram as 12 temáticas e as incluíram em um eixo maior, né? E eles a incluíram um eixo maior, dividindo-as em 3 momentos. O primeiro momento, conjunto de notícias, direito dos povos indígenas, direito da igualdade, pode descer, Emanuele, por favor. Isso tudo é análise dos resultados, pode descer. O segundo conjunto, né, questões de gênero e os direitos da liberdade, certo? Outro subeixo, onde as 12 categorias estão aclopadas aí, e por fim, né, educação em direitos humanos, uma educação também para as mídias, que é onde ele fecha, que dá inclusive suporte, subsídio coerente para o tema deste artigo que foi intitulado como foi intitulado, certo? E, por fim, as conclusões que a Emanuele pode levar agora e fazer e dizer o que ela haveria dito, deveria ter dito. É contigo, Emanuele. Bom, gente, esse texto, né, ele vai fazer uma intersecção entre as mídias e a educação em direitos humanos, né? Ele vai analisar como os jornais, os veículos midiáticos, eles abordam esses direitos humanos, que é algo... Achei que eu nem estava falando, mas está ligado o microfone, que não dá para ver. Mas, enfim, né, é algo que deve ser abordado pelas mídias para que chegue até a população e que a gente tome consciência das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a questão dos povos indígenas é algo que, nas considerações finais, os autores trazem, que o jornal... Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome do jornal. O que mais aborda, esse aqui, Brasil de Fato, ele é um jornal que aborda muito sobre a questão dos povos indígenas e, dando continuidade, né, ele, como eu disse, ele vai investigar os direitos humanos, como são retratados nas mídias, e outra coisa bem interessante é que os autores trazem que a educação para as mídias é um ponto muito importante. Ele traz isso nas considerações finais, que saber ler e interpretar essas notícias é o que, de fato, né, vai contribuir, vai ter uma contribuição social, né? Porque não basta apenas que o leitor tenha acesso a essas notícias. É preciso que o público esteja preparado para interpretar também. Então, em síntese, é isso, né? Os principais resultados são esses, né? Ele vai trazer os direitos humanos, eles são tragos nesses jornais, mas sendo que muitas vezes o público não interpreta da melhor forma possível, né? Então, é necessário a educação para as mídias. Ele traz, né, que a plataforma Brasil de Fato se destaca por ter uma seção específica para o tema, isso é dito nas considerações finais. E, como eu disse, que há uma necessidade de compreensão crítica das mídias como parte fundamental da educação em direitos humanos, né? Ele traz que essa educação para as mídias é um ponto importante, né, que deve ser atribuído ao campo da educação em direitos humanos. Eu não vou negar para vocês, ele é um texto, assim, um pouco complexo. Eu demorei um pouco para ler, né? Eu tive que reler algumas coisas diversas vezes. Porém, o motivo que me levou a escolher ele foi justamente essa metodologia,
porque ele trazia análise de Bardan, era algo que a gente estava sempre trabalhando, né? Eu, particularmente, estava usando bastante, e eu quis trazer para vocês por isso, né? Mas, enfim, alguém quer trazer alguma consideração? Já estamos nos encaminhando para os momentos finais. Parabéns, Emanuele, uma excelente escolha, né? Por isso que eu gosto de ter uma colega assim que nem a Emanuele. Não, amiga, não exagere, não, por favor. Não, não exagere, não. É porque vocês são muito boas. Então, tipo, quando a gente pensa em algo coletivo, aí, tipo, tem aquela pessoa que fala assim, Emanuele, você poderia, o que você acha? A gente vai combinando ali. Então, eu sabia que a Emanuele ia escolher muito melhor do que eu, né? Porque eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de escolher esses textos. Mas, você é perfeita, Emanuele. Você é impecável. Você escolheu 3 textos. Inclusive, acho que tem mais de 200 páginas, que eu acho que quando as meninas viram, disseram, minha nossa senhora, o que recentemente já reclamaram, né, lá no grupo, não enviem textos longos. Aí, inclusive, eu estava aqui catucando o nosso grupo e encontrei um resumozinho que a Ana Stephanie fez no final do ano passado, onde cada uma disse como que queria que os encontros do GPIF acontecessem esse ano, né? E um dos pontos é assim, texto com 10 páginas. Deixa eu ler essa listinha, é bem rápida, gente, é bem curtinha. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí que eu separei. É assim, filmes e animações, a gente ter nos nossos encontros. Filmes e animações, que foi o que todo mundo que estava no momento disse. Mais atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sistematização das leituras para produções. Mais obras de Paulo Freire. Textos mais curtos, 10 páginas no máximo. Trazer profissionais especializados nas temáticas lidas nos encontros e ser mais ousados. Participar mais e, olha a chave de ouro aqui, falar mais. Viu, gente? Vocês falem, que fica... Eu falo demais, aí o povo pensa, porque Daiane quer não sei o quê, porque Daiane quer... Não, porque eu não gosto de ficar calada, vai ficar todo mundo mudo. Tem que falar, vocês têm que falar, que é para poder vocês brilhar e eu me calar e ficar só nos bastidores aplaudindo assim. Né, Aparecida? Preciso nos pôr, né? Porque através do momento que a gente se posiciona, a gente verbaliza, sobretudo, como estamos entendendo e como não estamos entendendo, né? Então, a comunicação, ela é imprescindível para que a gente possa aprender, né? Se num momento desta natureza a gente não se põe, não se coloca e sai com as dúvidas, a gente vai permanecer com dificuldade para escrever, vai permanecer com dificuldades para saber como fazer, porque a gente não teve a preciosidade que a Emanuele mencionou, de termos a humildade de perguntar, né? Então, a gente precisa ter essa coragem de expor o que não estamos entendendo, ou mesmo, até mesmo de expor como estamos entendendo, que é para que a gente possa comunicar ao outro que nós estamos entendendo da maneira certa o que está sendo dito, né? Porque já dizia Lacan, entre o que eu digo e o que você escuta, e como você escuta, existe um abismo. Então, nem sempre a nossa comunicação ela é fluida, porque a compreensão do outro às vezes não está sendo bem compreendida. Então, é importante que todos nós nos posicionemos, né? E assim, gente, quando nós nos posicionamos oralmente, nós temos também a desenvoltura da habilidade de nos expor na escrita, porque na escrita você tem que saber o que vai dizer e é você que é autora do que está sendo dito, né? Escrito, melhor dizendo. E aí é importante esse movimento, certo? Então, eu acredito que nas palavras síntese de hoje fica a importância da leitura, fica a importância da escrita, fica a importância da fala e, sobretudo, do sapere aude, que é necessário para que nós possamos mudar de lugar, né? Sair do lugar comum e ocupar os territórios formativos, protagonizando a essência do conhecimento. É isso, minha gente. Obrigada e parabéns a este coletivo maravilhoso.
Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Fica com parabéns, Noelle.